Vamos orar primeiro, né? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar pelo privilégio que temos de poder estar aqui e compartilhar a tua palavra. Te louvar, Senhor, cantar livremente, sem nenhum empecilho, Pai. Peço, Pai, que o Senhor esteja conduzindo esse tempo, conduzindo, Pai, a palavra, e que teu nome seja glorificado, Senhor. Conduza, Pai, as nossas vidas, e esteja com aqueles que não puderam estar conosco hoje também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu acho que eu não vou conseguir usar as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém lembra o que é isso? Guia prático de consulta. Guia rápido de consulta. Ô Gui, fui no barril, continua do mesmo jeito. Né? Hoje a gente vai estar... Lembra que a gente falou da última vez? Qual personagem que a gente falou? A gente falou do simples, de Provérbios. A gente vai voltar para Provérbios. Hoje a gente vai estar falando de um outro personagem. Sadinha, não brinco com isso em casa não, tá? Só para mostrar o risco, né? Só que aqui eu estou levando na velocidade que eu posso, o menos possível de risco de eu acertar minha mão. Micael, se eu pedir para você vir aqui, você colocar a mão, eu vendar o meu olho e começar a fazer isso. Você vem? Hoje a gente vai estar falando sobre um outro personagem de Provérbios. Esse chama escarnecedor, zombador. Provérbios vai dar vários nomes, né? Pecador, né, que leva. Provérbios capítulo 1, versículo 10 fala assim: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consinta. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para te derramar sangue, empreitemos ainda que seja o motivo, empreitemos ainda que sem motivo os inocentes, tragamos-lhes vivo como ao abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Aí no 15, né, lançam a tua sorte sobre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, guarda as tuas veredas, das suas veredas dos seus pés. Salmo 1, versículo 1, 2 fala, né? Não siga o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje, né, a gente vive num contexto, agora cedo lá, o pastor Moisés nem conseguiu terminar a aula, né, surgiu várias discussões sobre as pressões, as dificuldades que temos de levar o evangelho, né, por causa hoje, né, o levante político e tudo mais. E uma coisa que o Patrick falou, eu achei interessante, cultural, né? O brasileiro é conhecido como o quê? O povo, na famosa lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Se você gosta de levar vantagem, não é isso? Então, se eu posso usar de qualquer artifício para que eu me dê bem, não importa a quem eu vou prejudicar. Se eu vou derramar o sangue do Micael usando a faca aqui, mas depois todo mundo vai dar risada, não tem problema.
as brincadeiras de mau gosto, né? Brincadeira é interessante quando todo mundo ri. Quando vários riem e um está triste, isso não é brincadeira, né? Provérbios alerta sobre isso, né? 26, lá no 26, 18 e 19, né? Derramou sangue, fez isso, aquilo outro, mas foi brincadeira, né? Essa é uma característica dos escarnecedores, dos zombadores, né? E qualquer outros atributos, né, de alguém tramam armadilhas, roubam, desviam recursos, prejudicam os outros, caluniam, derramam sangue inocente, induzem os tolos ao erro para se divertir, né? Infelizmente, hoje, cada dia passa mais latente esse individualismo, eu pensar em mim, olhar o meu umbigo, né? Cada dia mais estamos sozinhos, individuais, eu estou do lado de alguém, olhando o celular e não me preocupo quem está do meu lado. Bom, o texto fala sobre os pecadores, não se acompanha e tal. O problema não é as pessoas que estão se levantando ou querendo levar vantagem, querendo prejudicar ou brincar, caçoar, zoar, o que quer que seja. A gente tem visto muito isso, né? A mídia, né, mostrando várias coisas, tentando achincalhar o Evangelho, né? E hoje surgiu lá na sala, lá né, os levantes, as situações, e ali ele falou uma coisa que eu achei interessante também, que muitas vezes o que nos impede de levar o Evangelho somos nós mesmos, né? As pessoas estão sedentas, mas muitas vezes uma das barreiras que surge são os próprios cristãos, que têm atitudes não coerentes com a palavra de Deus, né? E o que mais pesa, no sentido assim desse zombaria, desse falta de temor de Deus, porque isso é falta de temor de Deus. Porque eu faço, né? Depois eu vou fechar um contexto que fala bem isso, né? Que eu estou plantando, eu vou colher. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, uma hora ou outra eu vou colher o fruto disso, né? E o nosso contexto já não favorece muito, né? O brasileiro tem essa coisa de querer levar vantagem, cortar fila, troco a mais que pega, tudo isso, como o Patrick falou, é cultural, já é da cultura do brasileiro, de ser esperto, como o pastor falou há 2 semanas atrás, né? A gente tem visto isso sendo confrontado nas nossas vidas através da mensagem de Coríntios, né? O pecado dentro da igreja. O que mais a gente precisa entender é que muitas vezes isso está se impregnando dentro da igreja. O problema de Coríntios não foi tirar as pessoas do mundo, foi tirar o mundo de dentro das pessoas. E é o que a gente enfrenta hoje. Culturalmente, já não somos favorecidos por isso. Pressões externas e tudo mais. Mas o problema é quando isso começa a fazer parte da nossa vida, dentro da igreja, né? Eu começo a ter atitudes que prejudicam outras pessoas, mas isso não me importa. Importante, né, que eu possa me dar bem, né? E aí entra essa situação. Eu perder o medo, perder o temor de Deus, né? Perder essa visão de que eu sou... A lição, tem uma frase no fim que fala assim, né? A lição de hoje, né? Herodes foi adorado
e se encheu disso. Qual foi o fim dele? A morte. A criatura querendo tomar o lugar do Criador. A gente perder essa noção do perigo. Brincar, né, de faca. Assumir riscos desnecessários. Mas brincar, eu fazer isso aqui comigo, eu corro o risco de eu errar e me machucar. Mas eu brincar com alguém do meu lado. Não me importando com o sentimento, com o problema que ela está passando, com as dificuldades que ela tem. Né? A gente perder isso, de olhar para o lado, de se importar com quem está do nosso lado, as lutas que as pessoas têm. E isso tem acontecido, infelizmente, dentro das igrejas. E a gente precisa ter o cuidado com isso. Colocar nosso coração diante de Deus, como o salmista colocou. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Fazer essa autoavaliação, ao invés de eu apontar o dedo para alguém que está pecando, porque fulano fez isso, fez aquilo outro, eu pegar e olhar no espelho e me avaliar. Como eu tenho agido? Qual tem sido o meu compromisso? Qual a minha situação diante de Deus? Eu posso fazer qualquer coisa, ninguém pode ficar sabendo, mas Deus sabe. Perder essa medo e reverência, temor e reverência que a gente tem que ter diante de Deus. Nós somos criaturas, somos pecadores, e Ele está acima de nós, cuidando de todas essas áreas. O brincar, né? Uma vez teve alguém que pregou na igreja aqui falando, né, que bom, Deus vai perdoar meu pecado mesmo, então caí, pequei, perdão, pequei, perdão. Brincar com isso. A gente está brincando com coisa séria. São coisas que a gente precisa estar atento. E Provérbios nos leva a isso, a pensar sobre isso. O guia prático nos leva, confronta nesse sentido. A gente vai ver várias situações no livro de Provérbios que, se você fizer assim, se você seguir o caminho dos ímpios, se você seguir uma das coisas características de quem tem essa característica de escarnecedor, sarcasmo. Alguém está sofrendo, ainda bem que é ele, não sou eu. Não aceita pessoa quando é repreendido. Provérbios fala isso, Provérbios 29, bate em cima disso. Então são atitudes que vêm. O Juliano não está aqui, mas ele sempre fala isso na célula, né? Vem do coração, um coração que perdeu o temor de Deus. Hoje o pastor Moisés citou Ananias e Safira, né? Mentir. E o texto ainda fala, né, que Satanás colocou no coração deles o desejo de mentir. Então são atitudes que nos levam a pensar: qual tem sido a minha atitude diante de Deus? Qual tem sido a minha reverência diante de Deus? Qual tem sido a minha atitude diante dos meus irmãos, pessoas que estão próximas, que eu posso estar cuidando, posso estar ajudando, mas ao invés disso, eu estou julgando, estou até me alegrando com o sofrimento dela. E muitas vezes acontece isso no nosso meio. Eu busco meios para que eu me dê bem. Não importa se a pessoa vai sofrer, não importa se ela vai sangrar, se ela vai... O importante é eu ser feliz, me alegrar. É no trabalho, quando eu tento prejudicar um colega para ser promovido, todas as atitudes que a gente vê por aí.
Isso é normal, natural, lá no mundo. Lá fora. Aqui dentro a gente não pode ter as mesmas atitudes, né? A gente não pode querer viver como um crente Raimundo, né? Há muitos anos atrás teve um retiro nosso de carnaval que tiveram até música. Um pé na igreja, outro no mundo, né? As coisas lá do mundo me atraem. A gente bateu muito isso com adolescente quando a gente trabalhou com eles. A falta de reverência, a falta de temor de Deus, a falta de compromisso, de empatia, muitas vezes, nos leva a ter atitudes como zombadores, como escarnecedores, como sarcásticos. A gente precisa avaliar nossas vidas. O levar vantagem em tudo, o que é cultural do nosso povo, não pode fazer parte da nossa cultura como cristãos. Para dar uma, né? Hoje a gente vive num mundo que tudo é normal, ou então a gente tem ouvido muito, né? Um novo normal. Podemos tudo. Quem não aceita isso é taxado como antiquado ou preconceituoso, né? Há algum tempo atrás, a Rebeca, no serviço dela, ela tem as atitudes dela, um cara falou para ela assim: você é crente? Eu sou. Qual a igreja sua? Só aquela igrejinha ali na Rua da Raia, congregacional. Você é preconceituosa. A Rebeca falou assim: pai, eu não sei nem por que ele me chamou de preconceituosa. Só porque eu falei que era da igreja. Então, alguma coisa aconteceu com essa pessoa, com alguém que essa pessoa conhece, que a pessoa já taxou. Rebeca é preconceituosa. E aí? Então, muitas vezes, por causa desse... E a gente tem que ter cuidado com isso, o relativismo que tem, que tudo é normal, o mundanismo que tem, que tudo é normal, não pode fazer parte da nossa vida como cristãos. A gente vai ver, está vendo em Coríntios, né? Coisas que nem os lá do mundo faziam, estavam acontecendo dentro da igreja. 1 Coríntios 5. Estava escandalizando o pessoal de fora. Então, esse personagem é triste falar uma mensagem assim, mas para a gente ter um alerta. Acorda, né? Portanto, irmãos, o que não podemos esquecer é que temos um Deus em nossa vida que é bondoso, rico em misericórdia, amoroso, né? E as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? Por isso que nós não somos consumidos, que nós somos pecadores, mas que é justo, é fogo consumidor e que trata os desobedientes com justiça e retidão. É duro essa palavra? É. Para fechar, Gálatas 6. Seis. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá com corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façam bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Precisa falar mais alguma coisa? O que eu planto, eu vou colher. Se eu semeio para a carne, vou colher frutos da carne. Se eu semeio para o Espírito, fruto para o Espírito. Tenhamos cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que eu faço, com aquilo que todos nós fazemos. O cuidado alheio, o apoio, a proteção que muitas vezes a gente deixa de dar para alguém. Tenhamos cuidado com nossas atitudes. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. A gente está vendo aí Atos, Ananias e Safira, agora Herodes. Brincar com Deus não dá para brincar. As minhas atitudes têm que ter coerência. Não dá para ser um Raimundo, com o pé na igreja, outro no mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos entregar, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Sabemos que temos dificuldades, falhamos, Senhor. Infelizmente, somos pecadores, mas que o Senhor possa estar nos capacitando a estar cada dia mais, nos aperfeiçoando, buscando, Pai, a Tua vontade, buscando, Pai, a perfeição e buscando, Pai, principalmente, levar a Tua palavra através das nossas vidas. Que as pessoas possam estar vendo nossas atitudes e glorificando o Teu nome por causa delas, Senhor. Conduza, Pai, nossas vidas, que possamos ser, como diz o Jair, pequenos cristos, como cristãos. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.